Bom, pessoal, então vamos fazer mais exercícios de níveis 4 e 5 aqui no sqlweb.com.br. Nós vamos começar com exercícios do nível 4 para dar uma esquentada nas turbinas. Depois nós passamos para o nível 5. Eu já estou deixando aqui aberto o RAID com aquele banco de dados. Eu vou até abrir aqui o projeto, porque se a gente precisar visualizar alguma informação do projeto, a gente já tem aqui ele aberto. Bom, na última aula nós vimos um pouquinho do exemplo de subquery, onde você pode pegar o resultado de um comando select e passar o resultado para outro comando numa comparação de informações, por exemplo. Então vamos deixar aqui o projeto do banco de dados aqui aberto. Se a gente precisar de alguma explicação adicional, a gente usa ele juntamente aqui com o banco de dados que já está criado no computador. Vamos lá, nível 4. Mostre o nome do bairro com a quantidade de clientes que moram lá. Bom, dando uma olhada aqui no banco de dados, eu tenho a tabela de clientes, a tabela de bairros. Então eu tenho que mostrar o nome do bairro, que é a coluna nome da tabela bairros. E preciso contar quantos clientes moram em cada bairro. E aqui na tabela de clientes eu tenho a coluna bairro, que é o meu elo de ligação da tabela clientes com a tabela bairros. Então aqui na tabela de clientes, a coluna bairro tem o código do bairro onde aquele cliente mora. Então, consequentemente, eu vou ter que usar as tabelas bairros e clientes. Bom, de cara, eu já quero fazer com vocês aqui a análise para saber se o relacionamento que eu vou fazer entre essas duas tabelas, bairros e clientes, esse relacionamento está mais que explicitado aqui no projeto, ó. É a coluna código da tabela bairros, que é igual à coluna bairro na tabela clientes. Então, isso é fácil, você identificar as conexões, as ligações entre as tabelas. A questão é, essa relação no comando, eu vou fazer com left-right join ou na cláusula where? Where? Se eu fizer na cláusula where, bairro que não tem nenhum cliente será descartado. E a pergunta é, mostrar o nome do bairro com a quantidade de clientes que moram lá. Existe a possibilidade de, nesse banco de dados, ter, por exemplo, o bairro Abadia com nenhum cliente nesse bairro? Então, o melhor não seria eu mostrar Abadia, no bairro Abadia, eu tenho 0 clientes morando lá. Então, nesse caso, eu preciso que o bairro seja colocado no resultado, independente se tem ou não cliente morando nele. Porque na resposta que está sendo solicitada aqui no exercício, eu preciso que apareça o bairro com a quantidade. Essa quantidade pode ser 0. Então, se existe a possibilidade do bairro não ter nenhum cliente e mesmo assim ele fazer parte do resultado, então eu vou ter que usar left join. Eu estou querendo dizer o seguinte, o left é esquerda está o bairros, direita está clientes. Então left, eu vou partir dos bairros e vou buscar clientes. Bairros vai estar no resultado, tendo ou não clientes, certo? Vamos completar aqui esse left join, indicando que a ligação ocorre de bairros.código igual cliente.bairro. Pronto. Bom, o que é para mostrar? Nome do bairro, bairro.nome e a quantidade de clientes que moram lá. Então eu vou contar com a função count c.phone.
C é a tabela de clientes, fone é a chave primária. Eu uso a chave primária porque ela é not null. Fora isso, o que mais que eu preciso? Imagina que você tem lá, todos os clientes têm uma ficha. E eu falo para você, pega essas fichas e conta para mim quantos clientes eu tenho em cada bairro da cidade. Então você vai lá no mapa da cidade, pega o bairro Abadia. Aí você pega todas as fichas e procura quantos tem no bairro Abadia. Ah, achou 10 fichas. Você precisa agrupar. Eu preciso agrupar os dados por bairro. Então eu pego todos os bairros que eu tenho e separo em grupos. E aí os clientes serão também agrupados de acordo com seus respectivos bairros. E aí a função count vai contar a quantidade que tem em cada bairro. Lembrando que eu posso ter lá um bairro Fabrício com 0, porque o bairro verá para o resultado tendo ele ou não clientes relacionados. Bom, a princípio eu acho que é só isso, né? Nome do bairro, a quantidade de clientes. Não tem nenhum outro critério, nenhuma outra informação na questão. Então vamos executar aqui. Deixa eu dar só pegar o hábito de dar um Ctrl C no comando aqui. Está aqui a resposta. Comando processado, esse é o resultado. Vamos agora corrigir. E parabéns, resposta correta. Mais um exercício. Mostrar início e término das cirurgias de responsabilidade de médicos com o nome iniciado com a letra J. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tabela de cirurgias e tenho a tabela de médicos. Entre essas duas tabelas existe uma relação, que é essa seta azul aqui, indicando que o médico tem um código, que está aqui, ó, código igual a médico, e lá na tabela de cirurgias, a coluna médico é que tem o código que identifica qual médico foi o responsável por aquela cirurgia. Consequentemente, eu preciso, então, colocar as tabelas médicos e cirurgias. Opa! Eu pus médico com a letra C, que não sei de onde eu tirei isso. Médicos M, cirurgia C. Bom, início e término das cirurgias de médicos com o nome iniciado com a letra J. O relacionamento vai ser como? Left, right, join ou a cláusula where? Esse talvez seja o ponto mais complexo, enquanto vocês não... como vocês estão começando a estudar esses conceitos, a fazer esses exercícios, então no começo talvez esse seja a parte mais complexa do exercício, você saber aonde você vai fazer esse relacionamento. Mas olha só, o médico que não tem cirurgia, eu não tenho início e término para mostrar. Certo? Então aqui eu vou fazer o relacionamento da cláusula where. Médico.código igual cirurgia.médico. Simples assim. E aí é para mostrar o quê? Cirurgia.início, vírgula, cirurgia.término. Que é as duas colunas aqui da tabela cirurgias, ó, início e término, que é o que está sendo solicitado aqui, ó. Só que tem mais um critério. Só interessa quando o médico responsável tem o nome iniciado com a letra J. Então temos mais uma condição para colocar na cláusula where, que é médico.nome like J%. O nome do médico tem primeiro a letra J, depois da letra J qualquer coisa. Vamos ver se funciona esse negócio. Mostrou, parece que só tem um caso. Vamos ver se está certo, corrigir resposta. Certa resposta. Mais uma de nível 3, ó, nível 4. Quantos hospitais tem em cada cidade? Mostre o nome da cidade e a quantidade. Mais um caso similar àquele que nós fizemos há pouco. Eu tenho que pegar... O outro era clientes nos bairros, a quantidade.
de clientes que eu tenho nos bairros. Aqui é praticamente a mesma lógica. Quantos hospitais eu tenho em cada cidade? Eu tenho aqui, ó, a tabela de hospitais, que tem código, a coluna cidade, que é o código da cidade onde fica o hospital, o nome do hospital e o telefone dele. E aqui eu tenho a tabela de cidades, que tem o código, o nome e a população daquela cidade. Então eu vou precisar das tabelas hospitais e cidades. Mais uma vez, a cidade que não tem nenhum hospital tem que aparecer com 0. Uberaba, 0. Certo? Então eu tenho que fazer com left right join. Como aqui, a possibilidade aqui é da cidade ter ou não hospitais, correto? Então, como eu digitei cidade depois, eu vou ter que colocar right join. Certo? Para mim usar o left, eu tenho que trocar hospital e cidade de lugar. Onde cidade.código é igual a hospital.cidade. Vou ter que fazer o group by por cidade. Por quê? Eu preciso pegar todos os hospitais que eu tenho cadastrados e agrupar eles dependendo da cidade onde eles estão localizados. E aí é para mostrar o quê? O nome da cidade, cidade.nome, e a quantidade, count, vou contar a quantidade de hospitais, h.código. Pronto. Vamos ver quanto é que isso dá. Campinas tem 7, Porto Alegre tem 3. Olha aqui o 0, ó. Palmas tem 0, Belo Horizonte tem 0, Salvador tem 0. Vitória 2, Belo Horizonte 4. Vamos corrigir. Certa resposta. Olha gente, esse trem é fácil demais, não é? Uhum. Fala sério. Olha aí. Vamos pro nível 5? Bora pro nível 5. E essa aqui é show, hein? Ó. Mostrar quantas cirurgias tiveram um custo superior à média. Ah, hein? Aqui a opção é usar subquery. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Select, count, eu tô contando from cirurgias C. E aí eu faço assim, ó. Where. Antes, porém, deixa eu colocar aqui, ó, C.início. Estou contando a quantidade de cirurgias, porém, cirurgias com custo superior à média. Lá na tabela cirurgias tem a coluna custo aqui, ó. Então, o custo tem que ser maior do que a média. Mas como é que eu calculo a média aqui? Como é que eu sei qual que é a média? Eu vou ter que calcular. Então, eu vou abrir parênteses e vou fazer um select AVG para calcular a média do custo from cirurgias, fecha parênteses. Então nós temos aqui uma subquery. Esse select vai calcular a média do custo das cirurgias, pega todas as cirurgias e calcula a média. E aí esse select aqui calcula, opa, aqui falta um C, ó, C.custo. Calcula a quantidade que eu tenho de cirurgias com custo maior do que a média. Vamos ver? 19. Será que está certo? Corrigir. Pam! Só dá verdinho, gente, esse negócio. Estou falando para vocês que esse negócio é muito fácil. Acho que só dá verdinho. Só é sentimental o site, né? Então eu vou dar uma dica para vocês. Todo dia, quando vocês entrarem nesse site, você fala: bom dia, Kelly, tudo bem? Você tá tão bonito hoje. Mostrar o nome da paciente mais nova. Esse aqui, vamos lá, esse aqui é fácil, não sei se vão me ajudar a fazer. Select nome from pacientes where. Tem where? Não, né? Order by
Eu vou usar order by com limite, tá? Eu tenho que ordenar da mais nova, dos pacientes mais novos para os mais velhos. Como é que eu faço esse order by? Nascimento, desk. Por que descendente? Da maior data de nascimento para menor, porque eu tenho os mais novos primeiros. Quanto maior sua data de nascimento, mais novo você é. Por isso que está descendente, certo? Tem uma pegadinha nessa questão aqui. Where sexo igual a F. Mostrar o nome da paciente mais nova. Então é mulher. Coloquei o order by pela data de nascimento decrescente e aí eu faço um limite 1. Se isso aqui não der certo, eu vou ter que usar aquela outra lógica. Eu vou ter que pegar qual que é a menor data de nascimento, aliás, a maior data de nascimento das mulheres. E depois, porque às vezes tem duas mulheres que nasceram no mesmo dia. Lembra aquela história do limite? A gente fez um exercício parecido com isso. Nesse caso aqui, o resultado está dando, atenção, clever. Ixi. Vamos corrigir? Isso é uma menina? Clever, é. Não é clever, é clever. Corrigindo, olha lá, ó, fala pra vocês. Só dá verde. Só verdinho. Nossa, isso aqui é legal, ó. Tem 2 linhas de exercício. Mostrar o valor arrecadado. Duas linhas esticadas, professor. Tem Olha. uma passagem. Pode você ver. FOP. Mostrar o valor total arrecadado com corridas, onde o passageiro tinha nome iniciado com as letras F ou P, os carros tinham um ano superior a 2000 e os motoristas mais de 30 anos de idade. Parece difícil, mas na realidade é só critérios que vão tornar o seu comando um pouco maior. Então, valor arrecadado. Então vamos lá. Select, depois eu preencho ali as informações. From, quais tabelas eu vou precisar? Valor total arrecadado em corridas. Eu tenho aqui a tabela de corridas. Então eu vou precisar da tabela de corridas. Corridas, C. Onde o passageiro está ligado nas corridas, tá? Então eu vou ter que botar os passageiros aqui também. Passageiros. Onde os passageiros tinham o nome iniciado com tá. Então eu vou ter que ter passageiro na brincadeira também. Os carros, e tem carro também na brincadeira. Então eu vou pôr carros aqui na brincadeira. Só que não pode ser C só. Então eu vou pôr K. K de carros, CO de corridas. O que mais? Carros tinham anos superior. E os motoristas mais de 30 anos de idade. Ainda, além de carros, ainda temos aqui os motoristas. M. Agora eu tenho que fazer os relacionamentos entre todas essas tabelas. Então vamos lá. De corridas. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho mais para cá. Corridas para passageiros. Então vai ser corrida ponto passageiro. Essa seta aqui, ó, telefone igual a passageiro, igual passageiro ponto telefone. E de corrida para carro. Essa seta aqui, ó, placa igual carro. Então que é carro.placa igual corridas.carro. E agora tem o relacionamento, carros já foi, de motoristas. Motorista está aqui embaixo, ó, CNH igual a CNH. Então é corridas.cnh igual motoristas.cnh. Pronto. Se eu tenho 4 tabelas no from, eu tenho que fazer no mínimo 3 relacionamentos, né? Porque senão vai ficar sem relacionar essas tabelas. E a gente já estudou isso antes e sabe o resultado de acessar mais de uma tabela sem fazer os devidos relacionamentos. Pronto. Agora, além disso, eu tenho que começar a colocar esses critérios que foram definidos aqui, ó. Passageiro com nome iniciado com F ou P. Então eu vou ter que fazer aqui, ó, e abre parênteses, porque passageiro ponto. Bom, eu tenho 2 possibilidades aqui. Eu posso fazer com like, passageiros
ponto nome like iniciados com a letra F, então é F% or p.nome like p%. Fecha parênteses. Por que eu estou usando o OR? Porque é uma dessas duas condições e todas as outras. Então o OR é só nesse caso aqui do passageiro, com nome igual a F ou P. Poderia pegar a primeira letra também e fazer um left aqui e fazer um in também, daria certo. A outra condição, carro tem que ter ano superior a 2000. Então, and c.ano, veja que na tabela carros o ano é decimal 4,0, ou seja, o ano do carro tem 4 dígitos. Então, ele tem que ser superior a 2000. Então, maior do que 123, maior que 2000. E os motoristas mais de 30 anos de idade. Então, vamos lá. E cadê o motorista? Está aqui embaixo. Tem a data de nascimento que é date. Então, eu vou ter que pegar a data de nascimento do motorista. Motorista.nascimento. Para ele ter mais de 30 anos de idade, ele tem que ter nascido antes de hoje, subtraindo um intervalo de 30 anos. Com isso aqui, eu chego exatamente a 30 anos atrás. E a data de nascimento do motorista ainda é menor, ou seja, ele tem mais de 30 anos de idade. É tanta condição aqui, tanta coisa, que eu até esqueci o que é para mostrar. Então vamos ver. O que é para mostrar? O valor total arrecadado com corridas. Na tabela corridas tem a coluna valor. Para mim somar esse valor e obter o valor total, eu vou usar a função sum, corrida.valor. Não é isso? É corridas.valor. Então o CO é corridas. Ponto. Vamos ver quanto é que dá isso? Deixa eu copiar isso aqui que esse ficou grande. Se eu perder eu choro. Olha, deu erro. É o carros pontuando aqui, ó. Olha lá a mensagem, ó, gente, na hora da prova, presta atenção. Se der uma mensagem de erro e ele mostrar a mensagem, olha aqui, ó. Coluna desconhecida C pontuando. Exatamente, esse C pontuando está errado. Por quê? Porque é CA. Carros está com apelido CA. Então CA pontuando. O resultado está dando 848. Se está certo ou não, vamos descobrir agora. Corrigir? Certa resposta. Isso aqui é legal, olha só isso aqui, ó. Quantos pedidos foram feitos? Nós estamos falando de que empresa isso aqui, hein? É Disque Pizza, parece, ó. Tem uma tabela de pizzas, tem os itens dos pedidos, tem os pedidos feitos pelos clientes. Os clientes estão nos bairros. As pizzas parece que tem tamanho. Então, quantos pedidos foram feitos no mês anterior ao mês de aniversário do cliente? Apenas clientes de bairros com população superior a 500 mil. Então vamos lá. Vou precisar de bairros. Vou precisar de clientes. Vou precisar de pedidos e já vou fazer o relacionamento entre eles. O relacionamento de bairro com clientes é bairro.código, clientes.bairro. Então, b.código igual c.bairro. De clientes para pedidos é cliente.fone igual pedidos.cliente. É essa aqui, ó, essa seta azul, fone igual cliente. Pronto. Além disso, eu tenho que colocar apenas clientes de bairros com população superior a 500 mil. Então, bairros.população tem que ser maior do que 500 mil. Além disso, só me interessa
pedido que foi feito no mês anterior ao mês de aniversário do cliente. E aí, como é que eu faço para descobrir se o mês... Veja que o pedido tem o dia e hora que o pedido foi feito, que é um date time. Então, o pedido ele foi feito num dia e numa hora, que é um date time. O cliente nasceu, a data de nascimento dele é date. Então, eu tenho que fazer o seguinte... Só me interessa pedido feito no mês anterior ao mês de aniversário do cliente. Aí eu te pergunto, se o cliente nasceu em janeiro, qual que é o mês anterior? Dezembro. Então não dá para ficar fazendo continha, não dá para pegar o mês de aniversário e fazer -1. Certo? E aí, como é que eu faço para comparar o mês do pedido com o mês do cliente, sendo que o mês do pedido tem que ser anterior ao mês de aniversário do cliente. Nenhuma ideia? Isso é porque vocês ainda estudaram um pouco as funções. Olha como é que eu vou resolver isso aqui. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte: o mês do pedidos feitos no mês anterior ao mês de aniversário do cliente. Então, se eu pegar o mês de aniversário do cliente e subtrair um mês na data de nascimento dele, date sub, eu pego cliente.nascimento e vou subtrair o intervalo de um mês. Consequentemente, eu tirei um mês na data de nascimento do cliente. Então, significa que eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso pegar um mês dessa data de nascimento do cliente, subtraindo um mês. Aí, isso vai ter que ser igual ao mês do pedido. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui embaixo, ó. Considera o seguinte: o pedido foi feito no dia 20/10/2018. O cliente nasceu no dia 13/8/2019, de 2000. Pronto. Então o que vai acontecer? Aqui eu pego o nascimento do cliente e subtraio um mês. Então, o resultado disso vai ser 13/7/2000. Porque eu estou pegando o nascimento do cliente e subtraindo o intervalo de um mês. Então, o aniversário, esse date sub aqui, ó, me dá 13/7/2000. Consequentemente, a função month vai pegar só o mês disso aqui, que corresponde a 07. Ok? E aqui eu tenho o mês do pedido, que é igual a 10. 10 é igual a 7? Não. Então, nesse caso, não foi atendido o critério do pedido feito no mês anterior ao aniversário do cliente. Se eu tiver uma situação assim, ó, o pedido foi feito no dia 20/12. O cliente nasceu 13/1. Vamos recalcular isso aqui tudo. Então vamos lá. Date sub, pega a data de nascimento do cliente e tira um mês. Então 13/1/2000 vai ser igual a 13/12/1999. Então isso aqui vai dar 13/12/1999. A função mês vai pegar só o mês, que é 12. Então isso aqui vai ser igual a 12. Pronto. Aqui eu pego o mês do pedido. O mês do pedido é 12. 12 é igual a 12? Sim. Então, nesse exemplo, onde o pedido foi feito 20 de dezembro de 2018 e o cliente nasceu 13 de janeiro de 2000, sim, o pedido foi feito no mês anterior ao de aniversário do cliente. Isso aqui é para que vocês entendam melhor o que eu construí aqui, ó. Beleza. Mas a pergunta
Já coloquei todos os critérios. Pedidos feitos no mês anterior ao mês de aniversário do cliente, já coloquei, tá aqui. Apenas clientes de bairros com população superior a 500 mil, tá aqui. População do bairro tem que ser maior que 500 mil. Beleza, o que falta? A informação solicitada aqui é quantos pedidos foram feitos nessas circunstâncias. Então aqui eu vou colocar um count para pegar pedidos ponto número. Então eu vou contar simplesmente a quantidade de pedidos que se enquadram nesse critério. Vamos ver? Pam! Erro. Onde está o erro? Intervalo. Eu escrevi aqui, gente, intervalo. Ó. Vocês nem para me corrigir, ué. Intervalo. Vamos ver? Ué, segundo o comando aqui é só um. Será que está certo? Corrigindo. Certa resposta. Fácil demais. Fácil, não é? Sim, faz aí. Vamos fazer o seguinte, vou liberar agora, vou fechar aqui, vou deixar que vocês façam esses exercícios. E aí, qualquer dúvida aí, me chama, eu ajudo vocês aí na solução dos exercícios. Beleza? Vamos à obra.